O que você tem de mais valioso, você pode até não perceber agora. O tempo. E a Unifique quer que você tenha mais tempo para mensagens instantâneas, participar em bate-papo, enviar e receber, ter o pedido de amizade aceito. Aproveitando o tempo, se aproveita a vida. Unifique, tempo para conectar. Procurando serviço de torno e solda, o serviço de torno Metzler oferece toda a linha de conserto e venda de bombas hidráulicas, conexões e mangueiras de alta e baixa pressão, inclusive de lava-jato. Com mão de obra especializada, atende toda a linha pesada com embuchamentos diversos, consertos de cardan, guinchos para tratores, muques hidráulicos, guindastes, além de máquinas agrícolas. Venha nos visitar e fazer um orçamento. Rua General Osório 35, Jardim América, Rio do Sul. B3N Colchões e Estofados, representantes autorizados das marcas Eco7 e Serra Gaúcha, são especialistas em qualidade de vida e respeitam sempre a necessidade de cada pessoa. Os produtos são feitos com a mais alta tecnologia e qualidade, seguindo normas técnicas e legais que vão desde a escolha da matéria-prima ao acompanhamento na adaptação do cliente. Você precisa conhecer os colchões e estofados da Eco7 e Serra Gaúcha, na Alameda Aristiliano Ramos, em frente ao Imperatriz ou no Brasil Atacadista. Há 15 anos, nasceu uma empresa com o objetivo de registrar os momentos mais significativos de seus clientes. Ao longo dos anos, ela foi se aprimorando e se tornando referência em qualidade e estrutura para atender estes momentos com mais impacto e emoção. Hoje, a Jaus Filmagens é a maior videoprodutora do Alto Vale do Itajaí, pois é a que tem a estrutura para emocionar e registrar o seu evento. Jaus Filmagens, há 15 anos, registrando sonhos se tornando realidade. Plantar uma semente é acreditar num propósito. É esperar com paciência. É acompanhar cada batida do seu coração e colher os afetos que alimentam a vida. É sentimento que cresce. É querer estar perto e cuidar. Por isso, em cada fruto do passado, do presente e do futuro, estará sempre a semente da flor e do trabalho, ensinado e aprendido com amor. Guimbala, 80 anos, semeando e colhendo vida. Unifique, tempo para conectar. Assista agora ao Culto Evangélico Luterano. Oferecimento B3N Colchões e Estofados. Serviço de torno Metzler. Farmácias Guimbala e Riomed. Royal Ciclo. Jaus Filmagens. Vacelar Imóveis. Olá, cordial bom dia, 26 de abril do ano de 2020. Mais uma vez estamos juntos nesse domingo de manhã. Pastor Adelmo, pastor da comunidade evangélica luterana aqui de Rio do Sul, um dos 3 pastores de nossa paróquia. Com alegria e satisfação muito grande, estamos iniciando esse nosso culto ainda de uma forma virtual. Eu saúdo a todos, membros da nossa comunidade, na graça e na paz. Saúdo a todos também aqueles que nos assistem nesse domingo de manhã, seja em Rio do Sul, Alto Vale, Santa Catarina, pelo Brasil e mundo, que Deus vos abençoe. Nós iniciamos esse nosso culto fazendo-o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero saudar a você com a palavra do Salmo 118, verso 24. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Este é o dia que o Senhor fez.
Normalmente nós temos a impressão de que feriados, domingos, dias bons, maravilhosos, sem doenças, sem Covid-19, sem sofrimento, sem enfermidade, sem problema nenhum, este é o dia que o Senhor fez. Não, não. Este é o dia que o Senhor fez. Todos os dias são feitos pelo Senhor. E o Senhor nos convida a nos regozijar e nos alegrar. Sejam todos bem-vindos para esse momento de palavra nesse domingo de manhã. Eu quero convidá-lo para uma palavra de oração. Santo e eterno Deus, amado Pai, eu quero te agradecer e te louvar, porque mais uma vez podemos estar juntos nesse domingo de manhã. Abençoe a todos aqueles que nos veem, que nos ouvem, que nos assistem, que a graça e a paz, a misericórdia do Senhor esteja com cada um deles. Senhor, eu te louvo, porque este dia, 26 de abril do ano de 2020, este é o dia que o Senhor fez e nos convida a fazer duas coisas, a nos regozijar e nos alegrar. Perdão, Senhor, quando murmuramos, reclamamos, xingamos. Senhor, este é o dia que o Senhor fez. Esteja conosco nesse dia e abençoe a Tua palavra. Em nome e por amor a Jesus nós oramos. Amém. Eu quero também convidar você para que possamos dizer, celebrar, festejar, anunciar, testemunhar a nossa fé nesse Deus com as palavras do credo apostólico. E você em casa pode em voz alta dizer junto: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Eu quero também convidar você agora para apreciar, para ouvir o nosso coral. Coral, mais uma vez, eu agradeço pela participação conosco nesse domingo de manhã. Claro que eles não estão aqui na igreja, ok? Esse já é um programa de coral cantando, gravado há bastante tempo, quando do seu aniversário. Então, que Deus abençoe o nosso coral, que Deus guarde também a cada um dos coralistas, e na Lisete, que Deus guarde, ok? E depois do coral nós já voltamos para ouvir a pregação do culto desse domingo de manhã. Até já. Com tua
Queridos e amados, a palavra desse domingo de manhã é uma palavra baseada em Marcos capítulo 4. Você em casa, você pode pegar a Bíblia por gentileza. Se você ainda tem a Bíblia no papel como eu tenho, então abra lá em Marcos capítulo 4, os versos 35 e seguintes. Esse texto eu gostaria de ler para você agora. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E ele, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertam e lhe dizem: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E no capítulo 5 de Marcos diz, versículo 1, entremente chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Queridos e amados, nunca é tarde demais para Jesus. Tome posse desta palavra, creia nesta palavra. No verso 35, você pode conferir na sua Bíblia, diz: no dia seguinte, sendo já tarde. Sabe, esta palavra durante muitos anos eu tenho ouvido como pastor. Pastor Adelmo, agora é tarde. Sabe, amados, eu ouço esta palavra muitas e muitas vezes: agora é tarde. Pode ser tarde para o pastor, para o médico, para o advogado, para o psicólogo, para os pais, para o conselheiro, para o prefeito, para o governador, para o presidente. Pode ser tarde. Mas nunca é tarde demais para o nosso Deus. Pode ser tarde demais, agora é tarde demais. E deveria ter se cuidado mais, dizem as pessoas. Ele deveria ter parado de fumar antes. Ele devia ter cuidado dessa doença. Ele deveria ter ido ao médico mais cedo. Agora é tarde demais. Queridos e amados, pode ser tarde para muita gente. Mas esta palavra é tarde demais. Ela não se encaixa para Jesus. Ela não se encaixa para o nosso Deus. Porque às vezes o difícil para a nossa vida se torna impossível, mas o impossível nunca se encaixa com o nosso Deus. Deixa eu citar um exemplo de 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Lázaro certo dia ficou doente, e esta doença era uma enfermidade para a morte. Então Marta mandou avisar a Jesus que esta enfermidade não teria cura e que Lázaro, amigo dele, iria morrer. E este é um exemplo típico que nós consideramos tarde demais, mas que não é tarde demais para ele. Então presta atenção. O mensageiro vai, não é como nos dias de hoje, onde a gente manda um WhatsApp ou faz uma ligação. O mensageiro vai e leva o recado para Jesus. Então ele vai e quando chega, ele dá o recado e Jesus está ocupado com muitas coisas. E Jesus então diz para ele: olha, não se preocupa, esta doença não é para a morte. Então ele retorna. E quando ele retorna para a cidade onde Marta, Maria e Lázaro moram, então tem um monte de gente chorando. Há muitas pessoas com roupa de luto. E então ele pergunta o que aconteceu. Então ele recebe o recado: Lázaro morreu? Que? Lázaro morreu? Mas Jesus me disse
há poucas horas antes de que ele não iria morrer? Será que até Jesus agora está mentindo? Foi ele que falou que ele não iria morrer? Como é que eu fico agora? Talvez melhor não seria falar nada mesmo. Então, 4 dias depois, aparece Jesus para curá-lo. 4 dias depois, Jesus aparece. E aí talvez a turma pensa, Marta pensa, Maria pensa, agora é tarde demais. Por que ele se atrasou? Eu não sei por que ele se atrasou. Se fosse hoje pela BR-470, onde nós moramos, aqui em Rio do Sul, em direção a Blumenau, atrasos são constantes. A gente marca um horário e chega 4, 5, 8 horas depois. Então, talvez se tivesse que passar pelo engarrafamento da 470, dá para imaginar o atraso. Mas ele chega 4 dias depois. E Marta então chega para ele e diz: se você tivesse aqui, ele não teria morrido. E Jesus então chega para Marta e diz: Marta, aonde o sepultaram? Me mostra o local. Então Marta vai e eles vão até o cemitério. Jesus então ordena a Marta e diz: tire a pedra. Tire a pedra. Sabe por que Jesus mandou tirar a pedra? Porque não é Marta que vai dizer: Lázaro, vem para fora. Mas o que Marta consegue fazer sim é tirar a pedra. Mas Marta não consegue dizer: Lázaro, meu irmão, vem para fora. Marta, tire a pedra. E então Jesus chama Lázaro para fora. Sabe, meus queridos e amados, para ele nunca é tarde demais. Sabe, para Jesus nunca é tarde demais para intervir no seu casamento. Para Jesus nunca é tarde demais para intervir no mundo. Para Jesus nunca é tarde demais para intervir no teu ministério. Para Jesus nunca é tarde demais para intervir na sua família. Eu quero que você creia nesta palavra, que para Ele nunca é tarde demais. Diga isso comigo em casa, diga em voz alta: para Ele nunca é tarde demais. E você precisa crer nesta palavra. Mas o que diz mais o verso 35? Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Passemos para outra margem. O verso 36 diz: e eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Presta atenção nesta palavra. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande tempestade de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Queridos e amados, eu quero abrir um parênteses aqui. Presta atenção. Jesus está num barco, ok? No barco onde estão os discípulos, os apóstolos. Diz a palavra que outros barcos o seguiam. E aí veio o quê? Uma grande tempestade. Veio uma grande tempestade. Nós estamos vivendo uma grande tempestade. É ou não é verdade? Fala sério. Estamos sim ou não vivendo uma grande tempestade? Estamos. Quanto medo tem no ar, quanta angústia, quantas perguntas de pessoas dizendo: Pastor Adelmo, como vai ser? Vivemos uma grande tempestade. E essa tempestade veio meio que assim, sem avisar. Aqui, se eles soubessem da tempestade, se eles pudessem enxergar a tempestade, se um meteorologista tivesse anunciado para eles: olha, vai ter uma tempestade, eu te pergunto, você acha que eles iriam embarcar naquele barquinho? Vocês acham que eles iam entrar naquele mar? Não, eles não fariam isso. Então a tempestade, ela vem de uma forma inesperada. Sabe, amados, o que acontece? Jesus está no barco. Às vezes eu ouço: Pastor Adelmo, nós estamos todos no mesmo barco. Eu acho que não, porque tem barco e tem barco. Tem barco que tem Jesus e tem barco que não
tem Jesus. E o que Jesus falou? A tempestade veio para todos, diz a palavra. Veio para o barco onde Jesus estava, mas a tempestade também veio para os barquinhos que estavam indo com eles, onde Jesus não estava. Mas de uma coisa nós podemos ter certeza: o barco não vai afundar, porque Jesus falou, passemos para a outra margem. Sabe, na vida, às vezes, meus amados, precisamos parar e fazer a seguinte pergunta: Jesus está no barco, sim ou não? E essa pergunta eu quero te fazer nesse domingo de manhã. Eu preciso fazer essa pergunta. Jesus está no barco da tua vida? Esse barco pode ser o teu casamento, pode ser a tua família, a tua casa, o teu lar. Não importa com quem você esteja nesse momento, sozinho ou acompanhado, mas a pergunta que eu preciso fazer e que você precisa responder, talvez você pode anotar ali: Jesus está no barco, sim ou não? Às vezes as tempestades chegam, mal e mal uma termina e logo já vem uma outra, sim ou não? Sabe, amados, tempestades nunca faltam, nunca faltam. Parece que nós sempre estamos diante de tempestades. Nós estamos, como eu falei há pouco, diante de uma grande tempestade. Aliás, já há 30, 40, 50, 60, há 2 meses, chamada Covid-19. E essa é uma tempestade que não veio apenas contra a nossa cidade, contra o nosso estado, contra o nosso país, mas parece que estamos falando de uma tempestade a nível de mundo. Todos nós estamos diante dessa tempestade. Qual nome tem a tempestade com a qual você está lutando nesse momento? Como é o nome dessa tempestade? Uma doença? Uma enfermidade? Um desemprego? Uma solidão? Adultério? Como é o nome da sua tempestade pela qual você está lutando? Me responda, qual é o nome dessa tempestade? Pois então, a Bíblia diz, o barco era varido pelas ondas, e Jesus está naquele barco. Mas Jesus falou no verso 35, passemos para a outra margem. Se Jesus falou, está falado, passemos para a outra margem. Então eles vão chegar lá, apesar da tempestade, no meio daquela travessia. Se vão chegar, porque Jesus falou, passemos para outra margem, então está falado. Pode acontecer o que quiser. Se ele falou, está falado. Mas Jesus dorme em meio à tempestade. Sabe, eu queria abrir um outro parênteses aqui. Quando a gente olha para Jesus, é uma grande tempestade que está acontecendo. Os discípulos estão apavorados, eles não sabem o que fazer. E eles gritam, nós vamos perecer, nós vamos afundar, apesar de que na sua grande maioria deles eram pescadores, quer dizer, eram homens capazes de lidar com tempestades. Não é a primeira tempestade que eles encontram, são homens capazes de lidar com vento e ventos contrários. São homens capazes de lidar com ondas gigantescas. Mas essa tempestade é diferente, essa tempestade não dá para vencer a nado. Essa tempestade não dá para vencer. Então Jesus está dormindo e eles acordam Jesus. E Jesus então levanta e diz para o mar, cala essa boca. Ele diz para o mar, cala essa boca. E ele olha para o vento e diz, pode parar, pode parar. E aí eles então perguntam, quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus queridos e amados, é deste Senhor que precisamos no barco da nossa vida. É Ele que precisamos. E é Ele que precisa estar presente em nossa vida. É Ele que tem a capacidade de dizer para a tempestade, cala essa boca. Que tem a capacidade, o poder e a autoridade para dizer ao vento, para o vento, pode parar, pode parar. E o vento e o mar lhe obedecem. Então eles chegam, e mal termina uma tempestade, já vem outra,
Porque vem um cara que mora no cemitério, diz a palavra no capítulo 5, entremente chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, e ao desembarcar logo veio dos sepulcros do cemitério um homem possesso de um espírito imundo, ou seja, um homem pelado que vivia no cemitério, nos sepulcros, todo doido. E esse homem diz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? E Jesus pergunta: como é que é o seu nome? E ele diz: somos muitos, somos uma legião. Jesus então falou: eu não quero saber quantos vocês são, sai dele, sai dele, sai dele. Sabe, amados, eles enfrentam uma tempestade, eles enfrentam a incredulidade, como eu falei domingo passado, como vencer o pessimismo e incredulidade. Lembra da pregação do domingo passado, onde nós falamos dos espias que foram espiar a terra de Canaã? Sim, eles enfrentam uma tempestade e a incredulidade. Aí vem um homem sujo, pelado, e esse Deus quer salvar. Esse Deus quer salvar. Aquele ao qual nós não damos nenhum valor, para Deus tem muito valor. E Deus faz assim. Por quê? Porque os improváveis estão na ótica do nosso Deus. Quando eu leio essa história aqui do que Deus faz com este homem que vivia no cemitério, um homem que vivia nos sepulcros, um homem que se machucava, a Bíblia diz que ele andava e gritava dia e noite, um homem que não tinha paz, um homem que não tinha Deus. Eu me lembro de Naamã do Antigo Testamento, um homem leproso que não tinha cura naquele tempo, mas que ficou curada. A lepra dele não pegou na menina que foi falar com ele, instruída por Deus, mas a fé da menina pegou nele. Eu acho isso fantástico e maravilhoso. Quando eu olho para esse Deus, do que Deus fez na vida de Naamã, eu quero olhar para aquela multidão que foi alimentada com o lanche do menino. E eu pergunto a você, foi o dono de padaria que alimentou aquela multidão na multiplicação dos pães? Não, foi um menino com 5 pães e 2 peixes que Jesus pegou e multiplicou. Quem podia imaginar que Davi mataria um Golias, um gigante? Mas ele venceu, porque ele não foi em seu próprio nome, mas foi em nome de Deus. Quem imaginava Daniel escapar da cova dos leões? Você uma vez foi no zoológico? Você uma vez olhou de frente, cara a cara, um leão? Tente imaginar agora dezenas deles dentro de uma cova, 2, 3, um mês sem comer, eles estão com fome. E lá Daniel é arremessado. O que você acha que poderia sobrar da vida dele? Nada, nada. E Daniel foi jogado na cova dos leões e Deus cuidou da vida dele. Sabe, Deus nunca errou quando escolheu Davi e Daniel. Deus não errou quando escolheu a mim. Deus não errou quando olhou para você e disse: eu amo você. Mas voltando ao nosso texto dos Gerazenos, diz a palavra de que era uma terra onde se criavam porcos. Porcos. Então, o que aconteceu? Esse homem que foi limpo, esse homem que foi purificado, esse homem que foi salvo, esse homem vivia na terra dos Gerazenos. E aí o que acontece? Uma perca de 2.000 porcos que se desempenharam mar adentro, que caíram no penhasco e que morreram. Então, para salvar um homem, tantos porcos assim são necessários. E os criadores de porcos ficaram então preocupados, chateados pela perca financeira. E aí o que eles dizem para Jesus? Vai embora, vai embora. Porque os donos dos porcos chegam, cadê os porcos? Os porcos foram embora, se suicidaram. Aí eles dizem para Jesus: vai embora. Eu imagino os discípulos dizendo para Jesus: Jesus, nós enfrentamos aquela tempestade a noite toda, para vir para cá, para o outro lado, para você curar aquele homem, o improvável, que mora no cemitério, cara doido, maluco,
E agora nós temos que voltar de novo a enfrentar aquela tempestade. Ou seja, ele veio por um louco desse, ele veio por sua causa, ele veio por minha causa. Jesus morreu por minha causa, ele morreu por sua causa. Ele veio para nos dar vida e vida em abundantes. Sabe, amados, a minha vitória, ela não tem a ver comigo, mas ela tem a ver com Deus. A sua vitória não tem nada a ver com você, mas a sua vitória tem a ver com Deus. Eu lembro de João capítulo 5, daquele homem há 38 anos esperando para ser jogado para dentro do tanque de Betesda para ser curado. Então Jesus chega e diz para aquele homem: levanta-te, leva a tua cama e vai embora. Sabe, é esse Jesus maravilhoso, magnífico, que olha para o vento e diz: cala-te, e olha para a tempestade e diz: pode se acalmar. Sabe, amados queridos, o que nós temos aqui nesta palavra é uma palavra fantástica, maravilhosa do nosso Deus. E assim, se a gente olha para a Bíblia, diz a palavra, então, depois desse acontecimento, no capítulo 7, versículo 31, eu quero ler o seguinte: de novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago que lhe suplicaram que impusesse as mãos. Jesus, se retirando da multidão à parte, pôs-lhes os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: que quer dizer, abra-te. Abriram-se os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desemparadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgaram. Maravilharam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como também falar aos mortos. Queridos e amados, queridos irmãos, 2 anos depois de ter curado aquele homem que vivia no cemitério e lhe dar uma vida nova, este homem pediu para ir junto com Jesus, para acompanhar o grupo dos apóstolos. Deixa eu ir junto, porque você mudou a minha vida. E Jesus então diz: não, volta para a tua casa. Volta para a tua casa e diz para a tua família que Deus teve misericórdia de ti. Eu fico pensando naquela cena, este homem chegando em casa. Boa tarde, bom dia. Quem é você? Quem é você? E de repente a esposa olha meio desconfiada, os filhos olham e dizem: parece que é o pai, mas eu não tenho certeza se é o pai. Alguém mudou a minha vida, diz ele. Alguém mudou a minha história, diz ele. Então eles reconhecem aquele pai, ela reconhece aquele esposo. Então demoradamente eles se abraçam. Então eu imagino que há choro de lágrima, há pedido de perdão ali. E esse homem então se torna um servo de Deus. 2 anos depois, Jesus volta para a terra dos Gerazenos. Então diz a palavra no capítulo 8, versículo 1 de Marcos: naqueles dias, quando outra vez se reuniram grande multidão, e não tendo eles que comer, Jesus chamou os discípulos e disse-lhes, o versículo 9 diz: eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Queridos e amados, agora estão reunidos 4.000 pessoas. 4.000 pessoas. Foi quem Jesus aqui alimentou na segunda multiplicação dos pães. Quem é responsável de reunir tantas pessoas? Aquele a quem a sua história foi mudada. Aquele a quem Jesus mudou a vida. Aquele homem é responsável, que vivia no cemitério, em reunir 4.000 pessoas ao redor
de Jesus. Sabe, Jesus não chamou Paulo, nem Pedro, nem Barnabé. Mas quem ele deixou em Decápolis foi esse homem, que voltou para casa e se tornou um homem de Deus. Que Deus mudou a sua história, que Deus mudou a sua vida. Sabe, meus queridos, Deus quer mudar a nossa história. Deus quer te usar, a tua casa, para mudar a tua história. Deus usou Moisés para libertar o povo. Deus usou Noé para construir a arca. Quem foi maior deles, não importa. Deus usou estes homens. Deus me chamou para pregar a palavra de Deus. Deus me chamou de uma cidade pequena do interior do Rio Grande do Sul para sair para o mundo a pregar a palavra. Eu tenho este chamado. Para que Deus te chamou? Deus te chamou e Deus pagou um alto preço por você. E Deus quer usar você para mudar a tua história, para mudar a tua vida. Deus nos chama. Eu queria nesse domingo de manhã, em casa, você dissesse uma coisa um ao outro. Porque um dia, lá atrás, Deus foi com a minha cara. É verdade, é verdade. Porque a cidade onde eu nasci é muito pequena, chamada Sinimbu. Fica no interior do Rio Grande do Sul. Eu imagino um dia, lá atrás, quando eu era ainda jovem, moço, estudava, trabalhava com meus pais na roça. De repente, Deus teve uma ideia e disse, eu vou chamar aquele rapaz para ser pregador do Evangelho. Os anjos devem ter dito para Deus, não, esse não vai dar certo. Porque ele é tímido, ele não sabe falar direito, ele não vai sair de casa, ele tem medo de falar em público e todas essas coisas. Não vai dar certo, isso não vai dar certo, Deus. Tira isso da tua cabeça, tira isso da tua cabeça, não vai funcionar. Mas Deus que conhece o futuro, Deus conhece a vida, Deus olhou para mim e disse, eu fui com a sua cara. E Deus foi com a sua cara. Diga isso em casa agora, você que está me assistindo, sabe? Deus foi com a cara de Noé, foi com a cara de Moisés, é verdade. Deus foi com a cara de Davi, foi com a cara dos apóstolos, e Deus foi com a minha cara. Deus foi com a sua cara. Diga isso em casa, um ao outro. Esposa, diga isso para o marido. Deus foi com a sua cara. Filhos, digam isso para os pais. Pais, digam isso para os filhos. Nora, diga isso para a sogra. Enfim, genro, diga isso para o sogro. Deus foi com a sua cara, ok? Deus foi com a sua cara. E eu queria finalizar, queridos amados, o mais importante é, Jesus está no meu barco, sim ou não? Sabe, essa resposta não é eu que preciso receber, mas Deus quer ouvir. Jesus está no meu barco, sim ou não? Está ou não? Escreva isso lá, está ou não? Escreva isso. Sabe, porque se ele não está, como é que você vai vencer a tempestade? Se ele não está, como é que você acha que vai vencer as tempestades da vida? Talvez você diga, pastor, eu estou me virando bem. Sim, eu estou vencendo as tempestades que aparecem. Eu não preciso dele. Deixa eu dar um recado para você. Talvez ainda não chegou a tempestade certa. Porque se vier a tempestade certa, com o nome certo, ou Jesus está no barco, ou você vai vencer, ou você será engolido por ela, ok? Não há uma terceira opção. Então a minha pergunta é, nesse domingo de manhã, sozinho você não vencerá, só com Jesus. E é por isso que quando Jesus diz, passemos para outra margem, eles chegaram lá. Porque encontraram o Geraseno da história que eu te contei, que mudou a vida dele. Mas por que eles chegaram lá? Porque Jesus estava no barco. Talvez diga, deixa eu repetir isso. Pastor, eu consigo dar conta. Afinal de contas, eu estudei para isso. Afinal de contas, eu tenho dinheiro para isso. Afinal de contas, eu tenho músculos porque eu vou na academia. Afinal de contas, eu li muitos livros. Afinal de contas, eu sou um homem instruído. Afinal de contas, eu me relaciono bem. Afinal de contas, eu sei como lidar com os dissabores da vida.
Querido e amado, talvez você ainda não encontrou a tempestade certa, porque se ela vier com o nome certo, ou Jesus estará no barco e você será vencedor, ou a tempestade irá derrotar você. Então, a minha pergunta que você precisa responder para mim nesse domingo de manhã é: Jesus está no meu barco da vida, sim ou não? É isso que você precisa responder, ok? Jesus está no meu barco, sim ou não? Eu quero orar. Pai querido, muito obrigado por esta palavra. Diante das tempestades, Jesus está no barco e se Ele não estiver, certamente eu não conseguirei vencer. Querido Pai, muito obrigado, porque há muitos anos atrás, Tu fazes parte do barco da minha vida, da minha família, da minha história. Obrigado, Senhor, porque o Senhor mudou a minha história, porque o Senhor mudou a minha vida. Muda também a história e a vida daqueles que estão me ouvindo nesse domingo de manhã. Abençoe a cada um deles. Querido Senhor, talvez a tempestade seja grande, seja difícil e complicada de vencer. Precisamos de Ti, Senhor. Esteja conosco e não nos abandone. Oramos pela nossa cidade de Rio do Sul, pelo prefeito e as autoridades constituídas. Eu oro, querido Senhor, pelo estado de Santa Catarina. Eu oro, Senhor, pelo nosso país. O salmista diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Eu quero orar, Senhor, para que Tu estejas no meio de nós, não nos deixes sozinhos. Como vamos vencer essa tempestade chamada Covid-19 se o Senhor não estiver conosco? Abençoe a nossa nação, querido Pai. Assim nós o pedimos e oramos em nome de Jesus, orando juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos e amados, assim como você está em casa, eu queria pedir nesse momento para que você também receba a bênção do nosso Deus. A bênção que diz assim: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você, que o Senhor levante a sua face sobre ti e Ele mesmo vos dê a sua paz. Fique na paz do Senhor. Amém. E a palavra de Deus diz: o que abençoamos, abençoado está. E assim a gente coloca a palavra e a mão no coração para dizer: você está abençoado por Deus. Que Deus te abençoe. Eu quero desejar a você um ótimo domingo e uma excelente semana. No próximo domingo eu não sei se vamos estar aqui reunidos sim ou não. Há um decreto em vigor que diz que nós podemos nos encontrar em até 30% dos membros. Você em casa, membro da comunidade evangélica luterana em Rio do Sul, consegue imaginar como isto poderia funcionar? Talvez no primeiro banco 3 pessoas, num distanciamento de 1,5 m, 2 metros, o segundo banco vazio, o terceiro banco de novo, algumas pessoas, sem a gente poder se abraçar, sem a gente poder dar a mão, cordial bom dia, enfim. A nossa paróquia, que compreende as comunidades de Rio do Sul, Fundo Canoas e Mosquito, optou em a gente não se aglomerar, ou seja, vamos continuar ainda por algum tempo não tendo os nossos cultos presenciais. Por outro lado, acreditamos sim que logo nós voltaremos ao normal. Eu quero dizer de que esse culto, seja de manhã ou à noite, ele tem quase tudo do que um culto presencial. Aqui nós temos a invocação da presença de Deus, aqui nós oramos, nós temos a palavra, nós oramos juntos, nós somos abençoados. Tudo isso acontece aqui na igreja se você estivesse, menos uma coisa, a comunhão. Mas você pode ter comunhão ali em casa com os seus, você pode ter comunhão com a sua família ali, com quem você está convivendo, ok? E já tudo voltará ao normal, essa é a nossa fé.
Eu continuo comunicando que nós precisamos sim, o CERSOL, na verdade, da comunidade, precisa de 3 coisas importantes. Alimentação, sacolão, se você puder ajudar. Talvez você não pode levar o sacolão. Você pode ligar para a Secretaria da Comunidade 3521-0948, código de área 47, e você pode fazer um depósito bancário à comunidade e então o pessoal das voluntárias que cuidam do CERSOL, então irão providenciar a alimentação, porque ela está sendo bastante procurada de fato. Então a alimentação, sacolão, material de higiene pessoal, as pessoas estão precisando muito, e também cobertores. Há muitas pessoas diante do inverno que está chegando que precisam de fato de cobertores. E como eu disse domingo passado, se você tem 10, 15, 20 cobertores e você tem cobertor ali para o quarto de visita que ninguém te visita, que você não usa, se você tem um cobertor, que você tem uma roupa que você não usou durante 3 anos, você acha que vai usar nesse inverno? Não vai. Então, por que não ajudar? Por que não fazer uma pessoa feliz? Além do que a palavra de Deus, tem muitos versículos, mas a palavra de Deus em Gálatas diz: carregai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a vontade de Deus, carregar as cargas. Também outra palavra diz: ame o próximo como a si mesmo. Como é que você consegue dormir no inverno, talvez com o ar-condicionado ligado ou com 2, 3 cobertas, sabendo que tem gente que não tem coberta e você tem coberta sobrando? Então, é só pensar um pouco sobre isso, tá bom? E desde já eu te agradeço. Quero desejar um bom domingo para você, uma excelente semana, aos aniversariantes de hoje e durante a semana. Fiquem com Deus, tá bom? E no próximo domingo estaremos juntos. Um grande abraço, até lá. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti.
Você assistiu Culto Evangélico Luterano. Oferecimento B3N Colchões e Estofados. Serviço de Torno Metzler. Farmácias Gembala e Riomed. Royal Ciclo. Jaus Filmagens. Vacelar Imóveis. O que você tem de mais valioso, você pode até não perceber agora. O tempo. E a Unifique quer que você tenha mais tempo para mensagens instantâneas, participar em bate-papo, enviar e receber, ter o pedido de amizade aceito. Aproveitando o tempo, se aproveita a vida. Unifique, tempo para conectar. B3N Colchões e Estofados, representantes autorizados das marcas Eco7 e Serra Gaúcha, são especialistas em qualidade de vida e respeitam sempre a necessidade de cada pessoa. Os produtos são feitos com a mais alta tecnologia e qualidade, seguindo normas técnicas e legais que vão desde a escolha da matéria-prima ao acompanhamento na adaptação do cliente. Você precisa conhecer os colchões e estofados da Eco7 e Serra Gaúcha, na Alameda Aristiliano Ramos, em frente ao Imperatriz ou no Brasil Atacadista. Procurando serviço de torno e solda, o serviço de torno Metzler oferece toda a linha de conserto e venda de bombas hidráulicas, conexões e mangueiras de alta e baixa pressão, inclusive de lava-jato. Com mão de obra especializada, atende toda a linha pesada com embuchamentos diversos, consertos de cardan, guinchos para tratores, muques hidráulicos, guindastes, além de máquinas agrícolas. Venha nos visitar e fazer um orçamento. Rua General Osório 35, Jardim América, Rio do Sul. Há 15 anos, nasceu uma empresa com o objetivo de registrar os momentos mais significativos de seus clientes. Ao longo dos anos, ela foi se aprimorando e se tornando referência em qualidade e estrutura para atender estes momentos com mais impacto e emoção. Hoje, a Jaus Filmagens é a maior videoprodutora do Alto Vale do Itajaí, pois é a que tem a estrutura para emocionar e registrar o seu evento. Jaus Filmagens, há 15 anos, registrando sonhos se tornando realidade. Plantar uma semente é acreditar num propósito. É esperar com paciência. É acompanhar cada batida do seu coração e colher os afetos que alimentam a vida. É sentimento que cresce. É querer estar perto e cuidar. Por isso, em cada fruto do passado, do presente e do futuro, estará sempre a semente da flor e do trabalho, ensinado e aprendido com amor. Gembala, 80 anos, semeando e colhendo vida. Unifique, tempo para conectar.